Em Romanos, capítulo 8, verso 29, nos diz o seguinte: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa neste dia. Você é a imagem de Deus. Existe um hino maravilhoso que diz assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Você é um espelho neste dia. Você foi criado por Deus. É um projeto dele para a sua glória e exaltação. No texto lido, irmãos, nós podemos vislumbrar o que? O objetivo de Deus na criação humana. Primeiro, o nosso Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Lá no Éden, muito antes do Éden, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois de pecar, essa imagem foi corrompida. Você encontra isso lá em Gênesis, capítulo 3, verso 6, que nos diz o seguinte, que está escrito lá em Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Antes do pecado, totalmente a imagem. Depois do pecado, essa imagem começou a se desfragmentar, a se deteriorar, e aí tomar uma outra forma que você já sabe, que é o pecado. Mas ele mesmo tem como objetivo, e projeto, restaurar essa imagem e nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso lá em João 3,16, eu amo muito esse versículo, que diz que Deus, o próprio Deus, o que esse Deus fez? O que está lá em João 3, verso 16? Eu estou aqui explanando a palavra ao vivo para falar com vocês que lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida, ela se encontra em Cristo Jesus. Somente Ele, o próprio Deus, pode dar. Eu posso te falar uma coisa importante: enquanto você ou eu formos rebeldes, desobedientes à palavra de Deus, lamentavelmente a gente vai sofrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então por isso eu preciso me tornar a cada dia a imagem de Deus. Eu preciso me parecer com Deus. É muito triste quando a gente observa e vê que pessoas estão vivendo nesse mundo esperando Cristo somente para essa vida, achando que depois que fechou os olhos, que acabou tudo. Não. Um dia nós vamos ter que comparecer diante do juízo de Deus para prestar conta. E é muito bom hoje, eu e você, a gente se ajoelhar e confessar. Eu já fiz isso hoje. Confessar. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados. Nós devemos confessar os nossos pecados. Não para o homem, porque o homem não pode perdoar os nossos pecados. Mas nós devemos nos apresentar diante de Deus. Entregar a Deus a nossa vida de verdade, para nos parecermos com Ele a cada dia. Porque a vontade de Deus é que sejamos como Jesus.
E nós simplesmente devemos nos submeter a Ele, fazer a nossa parte nesse processo. Irmãos, passamos a viver não mais o que queremos, nem da forma que queremos. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. A partir do momento que o conhecimento, a luz do Evangelho, a graça de Deus, favor imerecido, veio para mim e para você, nós temos que viver esta prática. Nós temos que entender que um dia nós vamos ter que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós vamos ter que dar conta das nossas maldades, daquilo que há de podre dentro do nosso coração. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Então é muito bom hoje a gente se parecer com Jesus. A palavra fala: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo, minha amiga. O teu coração rebelde, obstinado, vai te levar aonde? Porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esta vida está em Cristo Jesus. Então eu estou te falando isso para o seu bem e para o meu bem. Aceite o plano de salvação para a tua vida hoje, para que você possa ter direito a entrar na cidade celestial pelas portas, porque ficarão de fora os idólatras, os prostitutos, os mentirosos, os avarentos e todos que cometem o pecado. Então que hoje, nesta terça-feira, você possa abrir o teu coração. Eu possa abrir o meu coração. Porque esta palavra fala primeiro comigo para depois falar contigo. E vamos nos converter ao Evangelho, à palavra, porque quem tem poder para nos perdoar é o próprio Jesus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas almas, para nos perdoar. Rasgou a cédula que estava destinada. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu: todos pecaram e todos foram destituídos da graça e da glória de Deus. Então Ele enviou o seu Filho unigênito. Abre o teu coração, tira essa rebeldia do teu coração, entrega a tua alma para Deus, para que você possa um dia entrar no céu. Ei, deixa eu te falar. Naquele grande dia, o pai não vai salvar o filho, e nem o filho vai salvar o pai, e vice-versa. Mas cada um dará conta de si no tribunal de Cristo. Então é bom que nós não vivamos de aparência. Eu tenho percebido que as pessoas estão muito preocupadas com aparência. A gente vive numa sociedade em que as pessoas procuram apresentar alguma coisa para agradar as pessoas que estão ao seu redor, ao seu entorno. Mas, na verdade, eu e você precisamos agradar a Cristo. Então vamos nos converter de verdade. Vamos deixar o Espírito de Deus mudar os nossos corações. Não vamos viver de máscara. Às vezes a gente percebe que tantas pessoas estão envolvidas envolvida não com Cristo de verdade. Elas estão envolvidas com tudo. Com obras sociais, com obras dentro da igreja, com uma boa aparência, mas não estão envolvidas com Jesus de verdade. Deixemos o Evangelho mudar o nosso coração. A minha oração tem sido essa: Deus, faça uma mudança na minha vida, porque eu preciso ser melhor e você precisa ser melhor para se tornar a imagem parecido com Jesus. É isso que Ele quer de mim e Ele quer de você, que nós sejamos semelhantes a Ele. Em Cristo nós temos a imagem de Deus restaurada em nós, aquela imagem rasurada pelo pecado, quando o homem e a mulher pecaram lá no Éden, se tornou hoje imaculada e fiel. Sendo assim, deixemos o pecado e corramos para Cristo. E por mais que o processo seja lento, ele está acontecendo. Só devemos, irmãos, prosseguir para o alvo, como está lá em 1 João 3,2, que diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória,
Creamos, pois, na obra que somente o Espírito Santo de Deus pode realizar na sua e na minha vida. Fomos criados como DNA divino. Nós precisamos ter esse DNA, ter o gene de Cristo, se parecer com Cristo. Isso é nas nossas atitudes. Passemos a olhar as pessoas com mais misericórdia. Quantas das vezes nós ficamos apáticos? Não temos sensibilidade para sentir a dor do outro. Muitas das vezes até nos permitimos ser usados pelo diabo para fazer com que as pessoas se afastem de outras pessoas. E quantos que levantam calúnias, têm inveja, sentimento diabólico, inveja de outros, sendo que você pode lutar, eu posso lutar para alcançar os nossos objetivos. A Bíblia diz, põe a tua boca no pó, pois talvez assim haja esperança. A Bíblia também diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz que bom é o Senhor para todos aqueles que obedecem a sua palavra, que temem o seu nome. Então que esta mensagem, hoje ela possa ficar escrita na tábua do teu coração. Eu estou falando esta palavra de Deus, porque pela misericórdia de Deus, Deus tem me chamado, apesar de tantas lutas, para viver o evangelho verdadeiro. Não venhamos somente abrir a boca para falar, mas que possamos viver esta palavra que veio para salvar e libertar aquele que estava preso e acorrentado por demônios. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Eu sempre faço um apelo, se inscreva no nosso canal. Nós temos percebido que o Senhor tem acrescentado pessoas de diferentes locais. E não olhe para mim, porque eu nada posso fazer por você, eu sou falho, pecador. Mas olhe para Cristo. Somente preste atenção, porque Deus tem usado esta humilde boca. Eu tenho permitido que o Espírito de Deus use a minha boca para falar ao teu coração. Então vai lá, clique no link. Esse link é simples, é o link que eu vou estar te enviando aí para você ouvir esta mensagem de hoje. Clique lá nesse link em azul e depois clique na palavra inscrever-se em vermelho. E depois clique no sininho de notificações para você receber nossas futuras mensagens. E divulgue, compartilhe com amigos, conhecidos, com alguém que precisa ter o DNA de Deus, se parecer à imagem de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te acrescente um dia de paz, um dia de vitória, e que você receba a bênção do amigo fiel, Jesus Cristo. Jesus te abençoe.